Bom, acho que o resumo de todos os jogos que eu trabalhei no CRB desde que cheguei aqui, eu acho que é o resumo mais claro de um jogo de futebol aconteceu hoje aqui. Eu não vou nem perder muito tempo para resumir. Foi um jogo de defesa contra ataque, praticamente os 90 minutos. Os números são absurdos, são muito. A diferença de controle de jogo, de número de finalizações, de posse de bola, número de escanteios, é tudo triplo do que o adversário fez. Controlamos o jogo praticamente todo no campo do adversário. Talvez tenha sido o nosso melhor jogo de construção ofensiva. Mas, professor, e nós perdemos no final, faltou acabamento. Faltou 9. As bolas passaram muito próximo à pequena área. Nós ainda tentamos ali colocar o Bárbio para fazer um pouquinho a função, mas não é a função dele. Apostamos num jogo de mobilidade com o Willy. O Elton não tinha condição de começar o jogo, a gente só podia utilizá-lo durante o jogo pela condição física e de ritmo também. Ele entrou muito bem no jogo. Construímos as jogadas exatamente da forma como nós analisamos o adversário e treinamos, mas faltou os acabamentos, faltou o último passe. Cruzamos muita bola na área, foram 43 cruzamentos e nós trabalhamos pouco a bola de infiltração. Eles fecharam muito o centro do campo. As movimentações que nós esperávamos que eles dessem espaço com o Willy, com o Felipe, elas aconteceram, mas podiam ter acontecido melhor. Uma leitura muito clara e simples do que aconteceu no jogo. Primeiro chute do adversário, o pênalti aos 41 minutos. O resto era o CRB no campo do adversário, jogando, finalizando, criando, mas pouco efetivo na criação, pouco efetivo na última bola. E o Vitória se defendeu muito bem. Teve um pênalti ali meio duvidoso, né? Até agora a gente não sabe. Ainda vou ver nas imagens se foi pênalti ou não. Mas a proposta do Vitória, ela acabou sendo eficiente porque eles jogaram o tempo todo em nosso erro e conseguiram. Segundo tempo, até que eles, se não me engano, finalizaram 5 bolas no total, talvez 3 ali nos últimos 5 minutos, que a gente desorganizou um pouco. Eu mandei até o Vitor para frente para a gente ganhar um jogador de área ali, para fazer uma bola um pouco mais longa, ou bola de beirada, mas acabou não se concretizando. Então, na verdade, o resumo do jogo é isso aí: superioridade total em todos os aspectos, em todos os números, mas falta de efetividade, falta de acabamento na última jogada. E hoje nós sentimos a ausência do Léo, que seria um jogo fundamental, não só pela quantidade de bolas paradas que nós tivemos, falta lateral, escanteio, mas também pela quantidade de jogadas que nós criamos e entramos no último terço do campo. Voltou, a bola passou, teve rebote do goleiro e a gente hoje não teve a possibilidade de usar um 9 de verdade que tivesse um pouco mais dentro da área. Chamusca, você fez uma análise agora tática de números dos que foi a partida de hoje, mas eu queria falar de 2 momentos. Eu percebi na descida do túnel você incentivando os jogadores, pegando a mão deles. Vocês jogaram muito bem, e uma cobrança que aconteceu também do presidente, a gente estava aqui escutando o que aconteceu no vestiário. A parte emocional do CRB de jogar em casa está influenciando ansiedade? Queria que você falasse dessa parte dos jogadores emocional. Taticamente você já explicou tudo. Não, eu acho que hoje não teve influência nenhuma emocional. A torcida jogou o tempo todo junto com a equipe e acreditou e incentivou até o final. Não houve qualquer tipo de problema. Eu exerci a minha função enquanto líder de um grupo que já tem um jogo quarta-feira, e da mesma forma que eu falei para vocês aqui quando a gente perdeu para o Cuiabá, que não dá para fazer terra arrasada, que na Série B não tem tempo para fazer terra arrasada, eu falo a mesma coisa hoje. Então ali eu estava dando apoio a meus atletas. Vocês podem falar qualquer coisa em relação ao resultado do jogo, mas em relação à atuação, foi uma boa atuação, não foi uma atuação ruim. Um jogo onde você tem um controle total do jogo, o adversário finaliza 5 vezes só no nosso gol, e a gente cria 15 finalizações no jogo, tem a maior parte do jogo a posse de bola. Construção no último terço, a gente fez mais de 20 ações no último terço do adversário. Todos os números dizem que a gente foi superior ao adversário. Mas futebol é assim. Da mesma forma que o Atlético Goianiense nos encurralou uma boa parte do jogo e nos impôs um jogo de muita dificuldade, onde o nosso goleiro foi o melhor jogador em campo, nós vencemos. Hoje aconteceu o inverso. Infelizmente, a gente fica triste
Eu sei que o sentimento do torcedor nesse momento é de tristeza. A gente apostava muito nessa vitória para que a gente subisse na tabela, ganharia 4 posições. Era tudo que a gente queria, era a ambição desses 3 pontos. Mas infelizmente eles não aconteceram. Em relação a essas questões de cobranças internas, isso é uma questão diretiva que a gente vai administrar internamente, que é o nosso papel. Meu papel aqui é vir falar sobre a parte tática, sobre o que aconteceu no jogo. Quando você fala acabamento, que faltou, cabe incompetência aí, Chamusca? Não, eu não posso dizer incompetência, porque esses mesmos jogadores que talvez não tenham tido hoje no jogo a eficiência que a gente precisava para ter um acabamento melhor, já decidiram alguns jogos. Inclusive no último jogo teve um acabamento aos 45 do segundo tempo, nós ganhamos o jogo por esse acabamento do Brian com o Willian. A tranquilidade que eu tenho é que, enquanto treinador, eu fiz o meu melhor trabalho para que o time ganhasse o jogo. A minha estratégia, a nossa estratégia, a análise do adversário, a forma como os jogadores se entregaram no campo de jogo, o espírito que eles tiveram para buscar o resultado até o final do jogo, tudo isso me dá a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Minhas substituições, todas foram para colocar o time mais ofensivo e tentar fazer pelo menos o gol de empate. Coloquei Barber no jogo, coloquei o Elton logo na virada, porque eu sabia que ele tinha condição de fazer, e o Elton entrou muito bem no jogo, assistindo, dando passo para um jogador que tinha um período de atividade grande, ele foi muito bem. Depois tentei o Brian, tirei um volante para a gente ganhar um jogador de chute de fora da área, caiu 2 bolas no pé do Brian ali, mas faltou esse acabamento, mas a ideia era essa, era que aquela bola entrasse nele ali, mas isso acontece. Às vezes o treinador muda, o jogador entra e muda o jogo. Por exemplo, no jogo de Goiânia ou no próprio jogo lá de Ribeirão Preto, eu fiz algumas alterações e os jogadores que entraram tiveram êxito. Às vezes o time joga bem, o jogador entra bem, mas não consegue o êxito no sentido do cara fazer o gol, de definir o jogo e a gente poder ter o melhor resultado. Mas triste pelo resultado do jogo, chateado mais uma vez perante o torcedor, a gente não ter conseguido fazer os 3 pontos e subir na tabela, mas muito tranquilo e convicto de que eu fiz o meu melhor trabalho para que o time vencesse, não só na preparação da equipe, mas dentro dos 90 minutos. Trabalhar agora para os próximos desafios, já que a competição é assim. Chamusca, quando terminou o jogo, eu entrevistei 2 jogadores do Vitória, o Everton Senna e o G2. E o Everton Senna disse que foi um dos adversários mais difíceis que ele enfrentou, foi o CRB. Para não dizer que o Everton Senna disse isso porque ele já jogou aqui, o G2 também falou a mesma coisa. Quando você fala faltou o acabamento, isso foram as falhas, e a questão de hoje o CRB ter sido, você vai olhar no scout, não ter feito gol, mas ter acertado o maior número de passes possíveis no jogo de hoje. Você concorda que essa foi a maior virtude? E na questão do acabamento, falar ou não, foram as principais falhas? Está correto esse pensamento? Você concorda? Tá, perfeito o pensamento. E quando eu falo que nós fomos eficientes na construção, entra a troca de passe. A gente trocou muito passe e não foi passe na defesa. Porque, por exemplo, no jogo do Cuiabá, a gente trocou muito passe na primeira linha com o zagueiro, com o volante. Nesse jogo não, teve troca de passe com os laterais, com os extremas, com os volantes dentro do campo do adversário. Ou seja, foi um jogo realmente de construção interessante. O que faltou para nós? Foi o acabamento das jogadas, aquele último passe que a gente coloca o companheiro na condição melhor, tomar uma melhor decisão. Quando a gente conseguia achar o companheiro como a gente achou em alguns momentos, a gente não teve eficiência na finalização para poder empatar e virar o jogo, porque o resto, tudo a gente foi superior ao adversário. Então, sua análise está perfeita e, infelizmente, o futebol tem essas nuances e a gente tem que entender e trabalhar para os desafios que virão.